Galera, isso daqui é a palestra paga. É assim, a palestra paga e cara. Estamos aqui no Uber agora voltando para São Paulo. Cara, foram dias aí muito legais, né? Ontem eu encontrei com um investidor. Ontem, foi antes de ontem, na verdade, encontrei com um investidor. A gente conversou bastante. O cara investe num aplicativo chamado eBurn, cara. Ele deu uma ideia muito legal da gente começar a fazer B2B2C, que é basicamente a gente ter conexão com empresas que têm usuários que vão comprar o nosso serviço. Que a gente consegue trazer um mundaréu de gente sem que a gente precise investir tanto em tráfego. Super legal. Então, por exemplo, ele tem hoje contratos com grandes empresas tipo Gympass, com outras coisas. Ele tem um aplicativo para treino. E essas empresas grandes trazem para ele muitas assinaturas, muitas pessoas. Foi bem legal. Eu cheguei no domingo, né? Na verdade, encontrei com ele no domingo. Na segunda-feira, que foi ontem, eu jantei com o Vinícius Cuyuri. Eu estou participando de um evento que vocês vão ver hoje, que é o evento do Honor. É um dos eventos do mercado digital, né? Da galera que vende infoprodutos, serviço, que é um dos mais bem conceituados. O pessoal vende muito lá, onde teve umas palestras bem legais, de um pessoal que fala sobre mercado de infoprodutos. Mas eu tenho uma opinião que é uma opinião não muito popular. Eu acredito que o mercado de infoprodutos ele não vai crescer tanto quanto eu pensava que ele ia crescer nos últimos anos, sabe? Eu acho que o pessoal vai acabar migrando para outras coisas. Vai usar infoproduto como meio para conseguir vender SaaS, para conseguir vender software, para conseguir vender serviço, porque a não ser que se torne uma empresa de educação, tipo de curso mesmo, né? Com negócios mais tradicionais, mas aí vai virar faculdade ou pós-graduação também, que não é o curso livre que era infoproduto na época, quando ele foi criado. Eu tô percebendo já essa tendência, as pessoas têm falado muito sobre isso. E hoje eu vou palestrar nesse evento. Ontem eu tava à noite lá, a gente ficou até à tarde. Tava o Vitor do Metaforando, não sei se vocês conhecem o canal do Vitor Metaforando. Você conhece, Lucas? O Vitor. Troquei uma ideia com ele, joguei um videogame com ele também, gente boa demais. Comi ontem no Momesteria, que é um restaurante muito bom daqui de São Paulo, bem legal. Levei o Vinícius Yuri lá, eles nunca tinham comido no Moma, é um restaurante bem legal. Um dia, quem sabe, né, mostra aqui no vlog também. Quem sabe, Moma patrocina a gente aí, ó, pra gente ir lá fazer vlog de comida, mostrar lá a comida deles. E, bom, hoje eu vou voltar pro Rio, vocês vão acompanhar durante o dia aí, eu conversando com as pessoas, eu palestrando também. Espero que vocês gostem bastante desse vlog. Vai ser um vlog um pouquinho diferente, talvez um pouco mais curto, mas vai ser bem legal. Fica até o final aí que vão ter insights valiosos para que você consiga aplicar na tua empresa. Chegamos aqui no lugar do evento, estamos aqui na L3, a gente vai participar do Honor, que é um evento que é um mastermind, principalmente de negócios digitais, que é muito bem consolidado aqui no Brasil, que é presidido pelo André Cia, uma pessoa super respeitada, o patriarca do digital. Eu vou querer falar também com o André. Vim aqui porque eu vou palestrar hoje, vou falar sobre um tipo de campanha que a gente usa muito dentro da Full Sales para vender os nossos serviços e como funciona os detalhes comerciais dentro disso, os resultados que a gente tem. Então vai acompanhando aí, tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? Seja bem-vindo aí. Bora! Por último com a gente, um camarada que vai trazer a cereja do bolo, porque ele tem a competência para isso. É copywriter, é estrategista, sabe de funil como ninguém, é um banco de referências e com certeza é alguém que vocês devem ouvir. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas enorme o mestre Matheus Matuta. Bora lá, hein? Que isso. Uma das coisas que eu acho que eu mais pratiquei e apliquei nos últimos anos veio de uma frase do Dan Kennedy, que se você tenta sempre... Na verdade, a frase principal do Dan Kennedy é aquela que a gente sempre escuta de quem pode pagar mais caro por um cliente ganha. Vocês já escutaram essa frase, né? Todo mundo, pelo amor de Deus. Está no marketing digital, pelo menos um ano você escutou. Mas tem uma parte que vem antes disso. Que é, se você tenta vender como se você fosse o segundo mais barato do mercado, você não tem nenhum tipo de vantagem competitiva.
mas existe uma vantagem competitiva muito relevante quando você se posiciona com o teu back-end, produto principal, como mais caro. Aí logo depois ele vem com aquela frase de quem pode pagar mais por um cliente ganha. E eu tenho percebido muito isso, e conversando com a maior parte das pessoas que eu converso, eu percebo que quanto mais a pessoa consegue aumentar o ticket médio dela, menos ela tem que se preocupar com o CPA. Todo mundo que roda qualquer tipo de funil, que consegue aumentar a ACV, consegue aumentar a VMC, né? Não importa a forma que você fala, o valor médio do carrinho, o quanto o cliente vai gastar com você, o LTV do teu cliente, menos você precisa se preocupar com o CPA. E o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje foi um pedido que o CIA fez. Né? Também, eu palestrei também num outro mastermind, ele pediu para trazer para cá, sobre os detalhes comerciais de um funil que a gente tem que converte 9,8% dos leads frios em produtos de alto valor. E é legal porque todas as métricas que eu vou mostrar para vocês, é claro, com pequenos detalhes, elas se repetiram durante 5 vezes. E é maluco, porque assim, é de lead frio, que paga um valor muito baixo, e depois compra um produto meu com um ticket médio de R$ 17.038. Aí vem a pergunta, né? Como que seria se hoje você conseguisse no teu funil converter 9,8% dos leads no teu back-end? Só isso. Sem falar dos 17 mil. Como é que seria? Pô, então eu vou mostrar para vocês os detalhes mesmo. Você até pediu para adicionar algumas outras coisas aqui. E eu vou depois até uma linha para vocês. Para quem não me conhece, você já falou que muita gente não me conhecia. Matheus Garcia, o pessoal me chama de Matuta, nerd das métricas dos funis, múltiplos 8 dígitos faturados, sou sócio da Full Sales, vou apresentar um pouco para vocês. Eu sou ótimo em criar oferta, funil e perceber padrões. Isso aqui foi o Cia que escreveu, tá? Ele colocou, Matutinha é gente boa, todo mundo deveria ter um Matuta em casa. O Matuta é seu amigo de infância que você não conhecia até hoje. Foi o que o Cia colocou, e essa frase é da minha noiva, né? Ela colocou, Matheus é lindo e cada dia fica mais linda. Entendeu? Não, essa aí foi minha noiva, cara. Aliás, eu vou bater um recorde ao vivo aqui, viu? Por quê? Porque quem me conheceu há 2, 3 anos atrás sabe que eu era sofrido. Não é verdade? Então, na curva de beleza, até o final da palestra eu vou ficar mais bonito. Essa promessa tenho certeza que eu vou cumprir. Entendeu? Que foi, velho? Tinha o cabelo Chanel, cara. Ah, sacanagem. Meu vizinho não acompanha a curva de beleza, entendeu? Encontra muito. Tem que ficar um tempo sem encontrar para conseguir perceber. Mas até o final da palestra, se eu não cumprir a primeira promessa, essa eu cumpro. Tá? Brincadeira aqui. A Full Sales, para quem não conhece, é uma empresa que no primeiro ano e 15 dias a gente bateu 10 milhões de reais. Então foi realmente 1 ano e 15 dias, deu 380 dias mais ou menos, os primeiros 10 milhões. A meta desse ano é chegar em 40, eu acredito que vai bater, porque a gente vai ter um evento mês que vem, vão ter 2 eventos mês que vem. Esse mês, cara, tá bem legal de venda, então eu acredito que vai conseguir chegar nos 40. Ano que vem, a meta era chegar a 105 milhões, só que depois eu percebi que talvez não vale a pena, né, pela questão de imposto. Então pode ser que a gente desacelere um pouco e faça lá, sei lá, uns 80 milhões ano que vem para não entrar no lucro real. Troquei até ideia com meus sócios ontem sobre isso, depois de trocar uma ideia com o Duda. E a gente tem participação no resort multipropriedade, 250 milhões de VGV projetado, né? É o valor que a gente acredita que vai chegar, junto com o Peter Jordan. E hoje a gente tem mais de 400 negócios que são acelerados pelos nossos processos. Meus sócios, não sei se vocês conhecem, Yuri Barbosa, Vinícius de Sá, um é especialista em processos comerciais, um outro é muito bom em negociação. O cara fecha vendas de alto valor, viralizou fechando vendas. Muito legal. O principal ponto do que eu quero mostrar para vocês é que eu comecei a pensar e perceber padrões dentro da venda de produtos de alto valor. E eu comecei a perceber que o que fazia com que a pessoa comprasse no final, e aí a lógica de todo esse funil é construída com base nisso, não é a qualificação, ao contrário do que as pessoas pensam. Então, as pessoas elas tendem a pensar o seguinte, cara, meu funil está com uma taxa de qualificação altíssima, então eu vou conseguir ter uma taxa de conversão alta no meu produto de alto valor, porque a galera está altamente qualificada, só que eu percebi que não. Às vezes chegavam uns leads que faturavam 10 mil reais e compravam minha solução de 35 mil. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa com esses leads e entendi o quê? Que o que fazia com que esses leads comprassem não era a qualificação, era a consciência.
Então, quando eu aumentei a qualificação dos leads, eu paguei muito mais caro e a conversão continuou a mesma. Só que alguns leads claramente desqualificados em uma primeira análise compravam. Esse caso do lead de 10 mil reais, para mim, foi o que mais marcou. O cara faturava 10 mil e ele pagou praticamente à vista a minha solução de 35 mil reais. Cara, de onde esse cara está tirando dinheiro? E eu percebi que, depois eu soube, né? Ele tirou do crédito de limite especial. Eu comecei a pensar, o que faz com que o cara que tira do crédito de limite especial compre minha solução de alto valor faturando o que ele fatura? Porque assim, não é racional, né? Aí eu comecei a perceber alguns outros padrões e aplicar dentro do meu marketing. E eu percebi que existem 3 coisas. E a qualificação é uma das 3, mas ela não é a mais importante. A primeira que faz com que a pessoa compre é o nível de consciência do meu consumidor. Quanto maior o nível de consciência dele, mais ele entende que o problema que ele tem é um problema urgente de solução. Geralmente a gente faz isso com copy, né? A gente eleva o nível de consciência do consumidor. O segundo ponto é a confiança, porque mesmo que a pessoa tivesse a consciência de que aquele problema era urgente de solução e que a minha solução ia resolver o problema dela, ela acabava não comprando se ela não confiasse que aquilo ia trazer o resultado que eu estava prometendo. E o terceiro ponto era a qualificação, porque quando a pessoa tinha esses 2 e ela era qualificada financeiramente falando, ela não tinha nenhum tipo de objeção. É o shut up and take my money, né? Nossa, tem umas vendas que é linda, que o cara chega consciente e com confiança em mim. Aí chega no final da venda e eu falo para ele, cara, você pode pagar no Pix? Posso. Passo o Pix. Feito. Acabou. Lindo. E é geralmente o cara que tem os 3. E esse cara aí faz a venda lisa. Então, vamos nos debruçar um pouco mais sobre o primeiro ponto, que é consciência. O primeiro ponto é que o lead inconsciente, ele sempre tem sintomas ou situações que doem, criam o que eu chamo de gap natural. Vou explicar o que é gap para vocês aqui também, para quem ainda não conhece esse termo. Essa pessoa, ela é parte do teu cliente ideal, só que ela ainda não tem consciência suficiente para entender que dói o problema que ela está passando e que existe uma solução que faz sentido para ela comprar, mesmo que pareça caro na primeira instância. Porque o ponto não é ser caro, o ponto é ser mais barato do que não fazer nada. Eu comecei a entender isso aqui. Quando? Tá bom. Do que não fazer nada. Isso aí eu aprendi com Jason Fladley. Cara, o Jason Fladley ele fala o seguinte, quando você faz uma oferta, você precisa entender que a pessoa faz um cálculo mental de, será que é melhor eu comprar isso daqui ou é melhor eu ficar assistindo Netflix? Já aconteceu com vocês de comprar uma oferta que te prometia mundos e fundos e não te entregar nem 5% daquilo? Era mais barato não ter feito nada. Não é verdade? Então, dentro daquele plano que foi entregue para ti, existiam riscos que você precisaria mitigar. Dentro da oferta da pessoa, ela não pensou na mitigação desses riscos. E aí, acaba que você não conseguiu executar, não conseguiu ter o resultado, e fazia mais sentido não ter feito nada. Essa é real. Então, uma oferta boa de verdade, aliás, recomendo, de ler o Jason Fladley. Tem um livro dele que chama One Too Many, que ele fala bastante sobre esse conceito de oferta também. É mais sobre o webinário, mas ele fala bastante sobre isso. É sobre retirar o risco total para que a pessoa compre. O Hormozi fala muito do 100 Million Offers também, de colocar as garantias que ele fala lá, para conseguir, exatamente, reduzir esse risco. Então, esse é o ponto. Quando a pessoa está aqui, ela ainda não está pronta para comprar. Por quê? Porque ela passa pela situação, mas não entende que é um problema urgente de solução. O segundo ponto de consciência é quando a pessoa entende que ela tem um problema urgente de solução. Eu ganhei o meu primeiro dinheiro vendendo receita low carb para controle de glicemia. E eu pensava muito bem, eu vou dar esse exemplo aqui, na receita low carb, que eu acho que é um outro mercado para vocês entenderem. As pessoas não acordavam todos os dias de manhã pensando, caraca, eu vou comer aqui uma receita low carb, vou fazer um jejum intermitente que vai resolver o meu problema. O cara é totalmente inconsciente. Mas ele passava, por exemplo, de ter acrocórdons, que eram, tipo, verruguinhas que surgiam na parte do pescoço dele, ele acordava de noite para fazer xixi, ele tinha a parte de dentro, né, das dobradiças do corpo dele aqui mais escuras, então ele tinha sintomas e passava por situações que ele não sabia, mas criavam uma espécie de gap. O cara era totalmente inconsciente. Esse cara não comprava o meu produto. Então, por meio do anúncio, eu precisava mostrar que aquele sintoma ou situação que ele passava era um problema urgente de solução. Se ele não resolvesse naquele momento, ele ia se tornar pré-diabético e depois ia se tornar diabético. Então, um exemplo aí.
Então, no meio da comunicação, eu transformo e coloco na cabeça da pessoa que é um problema urgente de solução, e aí eu vou apresentar para ela uma solução que não precisa ser barata, mas precisa ter um custo menor que a inação. Aí, dependendo do tamanho do problema e do custo que existe e o contraste, muda muito. Eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um cliente que vende um aluguel de falcão para predação de pombo. Olha só. Para que é isso? Né? O cara ele vende aluguel de falcão para predação de pombo, cara. Como é que eu vou criar o gap desse cara? E aí a gente descobriu, durante o processo de vendas dele, que as indústrias tinham um problema gigantesco com o pombo e que elas perdiam milhões, porque tinha que, em tonéis, principalmente que não tinham a parte de cima, né, os pombos entravam lá, faziam as fezes dele e eles perdiam a carga inteira. Então, agora ele está fechando contratos com indústrias, contratos altíssimos, tá? Para conseguir fazer predação de pombo usando falcão. Então, a indústria tinha uma situação ou um sintoma que criava um gap natural. Ela falava, cara, perco milhões, mas acreditava que era parte do processo. E aí, ele transforma isso num problema urgente de solução, porque ele mostra para ela. E aí a gente fez uma comparação, é interessante, porque é um ótimo mecanismo. O Cia falou que eu sou um bom copywriter, né? Eu gosto muito de estudar isso. Então, o mecanismo dele, cara, é o melhor que existe no mercado. Por quê? Porque todo tipo de forma de conseguir resolver o problema para retirar o pombo faz mal para o ser humano que está lá e faz com que a empresa ela perca certificações. Então, ela não consegue pegar algumas ISOs, por exemplo, quando ela usa veneno para matar os pombos. Fora que os seres humanos também são afetados. Então, o falcão é a forma natural de resolver o problema do pombo. Olha que loucura. E aí, a solução tem um custo menor do que não fazer nada. E não é barata. Tem contrato que ele fecha de R$100 mil mês com a indústria para alugar um falcão. Entendeu? Olha que loucura. E é isso. Então, isso se torna uma decisão óbvia, mesmo que não haja caixa, porque o custo da inação é maior do que o custo de fazer alguma coisa. E a gente construiu isso muito bem na oferta da Full Sales, né? Grande parte da taxa de conversão que a gente tem vem da construção dessa oferta, que vem dessa lógica aqui. Por exemplo, quando você perde o dente da frente, cara, você tem um problema urgente de solução, e não importa o dinheiro que for, você vai pagar. Você quer resolver. Porque urge. O teu marketing e o teu setor comercial deveria fazer isso aqui com as pessoas. Tá? Por quê? E tem uma coisa que é interessante, talvez doa quando eu falar isso, mas é a verdade. O marqueteiro não sabe vender, ele sabe fazer marketing. E marketing não foi feito para que produtos complexos de alto valor sejam vendidos diretamente. Na maior parte dos casos, toda generalização é burra, né? Mas por isso, a importância de comercial bem feito. Fala aí, Vé. Inclusive essa. Exatamente. Mas é legal isso aqui, porque quando você entende que marqueteiro não sabe vender, sabe fazer marketing, então, qual que é o ponto central da venda? Como é que você prepara uma pessoa para que ela tome uma decisão de venda em frente a um vendedor? E aí, eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada gap. Isso aqui, quando eu entendi com meus sócios, eu falei, cara, esse negócio aqui todo marqueteiro devia saber. Porque quando ele entende esse punch de criação de gap, tem até um livro que chama Gap Selling, que explica isso, ele consegue criar um sistema de marketing para vender qualquer coisa. Por quê? Porque hoje o marketing já faz isso em alguns casos, principalmente quando você vende somente com marketing. Mas quando você alia isso dentro de um sistema comercial, você tem um resultado absurdo. Isso aqui ó, é um gap. Depois, se quiserem, tira uma foto, que eu não vou conseguir ler cada uma das partes, para vender um Toyota 2017 RAV4. Começa aqui em fatos, né? O pessoal também entende essa primeira parte como spin. Tem outro livro chamado Spin Selling também, não sei se vocês já escutaram falar, de um escritor chamado Neil Hackham. É o SPIN, que é aquilo tudo, só que o gap ele aprofunda um pouco mais o spin, em que eu levo a pessoa do estado atual dela para o estado futuro. Basicamente, tem os fatos que a pessoa tem. Então, ele tem um Honda 2006, com 11 anos, que ele comprou por $12 mil, descobriu que tem problemas. Cara, é horrível, ele quebra direto, tem problema com ferrugem, o impacto é que a mulher dele reclama pra caramba com ele.
Então, às vezes, o impacto, que é o que faz com que a pessoa tome a decisão e transforme aquele problema ou situação em algo urgente de solução, não tem nada a ver com a situação em si, né? É algo que é relacionado àquilo. O problema e impacto que faz ele comprar um novo carro é a mulher reclamar com ele. Não é nem o carro em si. O que leva a uma causa raiz, que o carro é feito de um material barato, que não é a prova de ferrugem. Isso gera uma emoção nele, que ele fica frustrado, bravo, deixado de lado, né, e trapped, que é tipo enganado. E aí, a partir disso, pronto, a pessoa já está pronta para comprar uma nova solução. Ela entendeu que ela passa por uma situação que gera um fato, que tem um problema por trás daquilo. Esse problema gera um impacto e tem uma causa raiz. Ela entendeu isso? O que eu faço? Aí eu vou mostrar para ela um estado futuro, para que ela saia daquilo, e uma solução. E aí fica mais fácil da pessoa tomar a decisão. O gap é aquele espaço, aquela lacuna entre onde a pessoa está para onde ela quer chegar. Quando você vai para a Inglaterra, né, no trem lá na Inglaterra, eles falam mind the gap. Né? Não sei se já foram para a Inglaterra, eles falam isso. Que é cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, aqui no Brasil, o pessoal chama. Então, a lacuna entre onde a pessoa está para onde ela pode chegar. Quando você deixa isso claro para ela, ela fala, cara, é um problema urgente de solução. Eu posso fazer algo ou não. O custo da inação é menor do que o custo de fazer alguma coisa? E aí, a depender disso, ela vai tomar algum tipo de ação. Então, dá para vender quase tudo. Né? E o ideal é que seja usado de forma ética, né? Porque senão é foda. O segundo ponto é isso, né? Use de forma ética, por favor. Porque, por exemplo, o Lobo de Wall Street, lá no filme, não sei se vocês já assistiram, ele usava isso basicamente para criar gap, para vender ações lixo. Né? Então, ele usava exatamente a criação de gap a partir de perguntas para conseguir retirar do cara o que ele queria, construir estado futuro, criar o gap e vender uma parada lixo. Então, tem gente que vende coisa muito boa, tem gente que vende coisa lixo. Né? Mas o negócio é entender e usar para o bem, pelo amor de Deus. O segundo ponto é o de confiança. Cara, tem uma coisa chamada ponto de precedência. Acho que é a melhor forma de explicar isso. Que é o seguinte, a autoridade de alguém, ela é feita por meio daquilo que já passou no passado da pessoa, que ela já fez no passado. Então, existem pontos de precedência que a pessoa enxerga em você, ou no teu vendedor, ou então no teu processo, que vai garantir que, no final, a pessoa confie em você. Sabe aquela pessoa que você fala assim, cara, eu nem conheço aquela pessoa, mas já me gerou uma sensação boa? É algum tipo de ponto de precedência. Às vezes pode ser algum tipo de ponto de precedência da feição, a fisionomia da pessoa, né? Do formato corporal. Existe uma série de outras coisas, né? Que faz com que a pessoa ela tenha um ponto de precedência. E também a forma com que a pessoa se veste. Por exemplo, o marqueteiro se veste como? Camisa preta, calça jeans, não é verdade? Você olha e você fala, marqueteiro, não é verdade? E da mesma forma, por exemplo, corretor de imóveis, usa aquela calça apertada pra caramba, com um cinto, né? Então tem uma forma com que o cara se veste. A partir disso, ele leva consigo uma autoridade, né, para resolver um problema específico. Então, um ponto de precedência é ter um bom branding e um bom marketing. Quando você tem um bom posicionamento, você consegue construir uma boa confiança, quando você é especialista em algum assunto específico. Por exemplo, a Tati, especialista em oratória, em palestras, não é verdade? Então, quando a pessoa vai resolver esse problema, ela confia na Tati para resolver esse problema. É o posicionamento claro. O segundo ponto, cara, que a melhor forma de você construir autoridade quando você não tem autoridade é transferência de autoridade. Nos últimos 2 dias, eu sofri tanta transferência de autoridade que a galera está me escutando agora só porque o Cia falou bem de mim, cara. Essa é real. Nem sou tão bom assim, sacanagem. Estou tentando, né? Não, mas realmente, o resultado está muito massa, velho. Eu acho que, assim, está bem legal. Mas é isso. O Cia falou tão bem de mim que a autoridade do Cia veio para mim, de alguma forma. Claro que não de forma total, né? Mas isso faz com que vocês prestem mais atenção no que eu estou falando. Nossa, deu um salto aqui no... Perdi uns 10 minutos aqui. E o terceiro é os sinais e símbolos de precedência. Por exemplo, quando você tem prova social,
Quando você conta alguma história anterior para o momento presente, por isso que a história de origem funciona, porque você conecta com a pessoa, ela entende que você é uma autoridade naquilo por algum motivo específico, e a partir disso você cria confiança na cabeça dela, para que ela continue te escutando. Conquistou confiança e precedência, maravilhoso. Na oferta, dentro do quadro da oferta de valor do Hormozzi, do livro A Oferta de 100 Milhões, o que constrói a confiança é a percepção da probabilidade de conquista, que, na minha opinião, é a parte mais importante, porque quando a pessoa ela enxerga que ela pode chegar onde ela pode chegar, ela compra de você. Primeiro na cabeça dela e depois com o dinheiro dela. E ela enxerga o real valor a partir disso. Isso é muito legal. Então, esses são os preceitos do funil, que é esse funil que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou dar um 2x aqui agora na voz, e eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, porque eu tenho bastante coisa para falar. E deu um salto aqui de 10 minutos. Então, vamos lá. Pode? Tá bom, aí vocês me digam se está interessante. Tá bom? Vamos lá, primeira parte. Primeira parte aqui é o funil de aquisição. O funil de aquisição é aquilo que eu faço para conseguir comprar esses leads. Daquele funil que eu falei lá no início, que eu tive 9,8% de conversão em ticket de R$17.030. Essa primeira parte aqui ela tem 2 segredos principais. O primeiro é o uso da base de lista de contatos, que eu convido para uma página de vendas. É uma espécie de lançamento pago, é um desafio pago, na verdade, que eu faço. E tem alguns hackzinhos. A primeira parte aqui é o uso da lista de contatos. A API oficial dá um ROAS absurdo. Eu chego a ter ROAS de 3, 4, 7, né, com a captação, mesmo sendo um ticket muito baixo. Um segundo ponto é que na página de vendas eu já fiz vários testes e eu percebi que quando eu coloco um desconto com um porquê por trás, por exemplo, cara, eu estou dando desconto esse mês porque é nosso mês de aniversário e dou tanto por cento de desconto. A página converte um pouco mais. Que a pessoa acredita que aquele desconto ele vai acabar e a taxa de conversão da página aumenta bastante. E um terceiro ponto é a adição de order bump. Tá? O order bump ele é o que faz com que a gente consiga escalar bem na entrada. Por quê? Porque o que importa é o aumento de ACV. Lembra que eu falei lá no início da palestra? Então, o aumento do valor médio de carrinho que eu vou ter importa mais do que o meu custo por aquisição. Mesmo que eu tenha um custo por aquisição um pouco maior do que eu estou acostumado, porque eu não estou conseguindo bater pelo tráfego, se eu tenho um ACV maior, eu consigo pagar isso. E se eu consigo pagar isso na entrada, é maravilhoso. Eu participei de um funil desse do Dunlock, o cara liga para você para oferecer uma oferta de $1.000, que está no order bump, quando você não adiciona. E você preenche no formulário dele que você fatura mais do que o ICP dele, né, o cliente ideal dele fatura. Então, eu preenchi, o cara me ligou de lá, acho que em Miami, o cara me ligou para me vender a oferta de $1.000, para aumentar o ticket médio, porque aí ele consegue pagar os custos de tráfego e escalar ainda mais. Aí tem aqui onboarding, recuperação de carrinho, e a segunda parte, que é a parte de entrega ali realmente do desafio, que é o empilhamento de 5 webinários com aulas VIP. No último, eu faço também uma imersão, que é um order bump, tá? Que eu vendo por R$500. Eu adiciono ali, e toda vez eu estou aumentando o ticket dessa imersão, a taxa de conversão cai um pouco, só que as pessoas que participam depois compram muito a minha oferta de ticket maior, e o ticket médio é muito maior, então vale a pena. Eu consigo ter 2 funis rodando ao mesmo tempo, né? Eu rodo um funil de webinário pago aqui, e um desafio. E é interessante porque, às vezes, a pessoa que não participa do desafio participa da minha imersão, mesmo comprando desafio. Então, eu consigo falar com 2 públicos ao mesmo tempo. Aqui é um público mais avançado que compra. Teve gente de comprar tudo. O meu carrinho completo dava mais ou menos uns R$1.200. Imagina, o cara vir do tráfego direto, apertar no meu anúncio e comprar R$1.200 lá no... É louco, eu acho loucura, né? Mas... O cara viu alguma coisa de confiança. E aí chegou no final e o cara comprou a minha solução. Na época, R$62.400, o que ele comprou. Aqui, os order bumps. Se quiserem tirar a foto, o valor, na verdade, é R$996,90 à vista, que estava nesse daqui, e depois eu aumentei. Esse aqui foi o penúltimo. O cupom de 30% off que eu comentei. Primeiro, o VIP, que eu faço 24 horas, ali a gravação e também o tirar dúvidas no final. A gravação por R$300, eu adicionei isso aqui recentemente, isso aqui é ótimo, porque deixa muito claro na cabeça da pessoa que aquilo não vai ficar gravado, ela vai ter que pagar para conseguir ter acesso. E a imersão com Matuta, que é R$500, comentei para vocês. E essa é a primeira parte aqui, agora num zoom aí, que dá para ler direitinho agora, ó, R$67 com 30% off.
Faço mensagem para a base também, faço upgrade. A mensagem de aumento de SV é o upgrade. Se a pessoa compra o primeiro e não compra o restante, eu ofereço para ela dentro do WhatsApp. Tem alguns fluxos que eu ofereço isso também. Dados de compras. Aqui são dados. O ingresso padrão, esse aqui, eu fiz 447 vendas, nem foi muita, né? Ingresso VIP bateu 36,5%. A gravação deu 5%. Eu não queria vender muito mesmo, né? Só para a galera, para ancorar. E a imersão foi 18%. Desses 18, 8 compraram a minha solução de alto valor, desse aqui específico. Eu lembro desses dados, muito legal. Você chama eles por um evento de 67, dentro do seu... Galera, ó, presta atenção. O Matuta chama eles para um evento de 67. Com 30% de desconto, Tá, que é R$ 47. Com 30% de desconto, ou seja, R$ 47. Aí tem lá um upsell de R$ 500, que é a imersão com o Matuta. Um order bump, não é upsell. Um order bump de R$ 500. Desses, tinha 8 que compraram. Na verdade, 18 aqui. 18 compraram a imersão e da imersão, 8 compraram. A minha solução de mais alto valor. Que era a solução de... Do programa de aceleração ou programa de ativação. Ah, tá, mas aí são vários programas, mas teve clientes ali dos 38, dos 17. Então, ou seja, pensa só, um processo, um funilzinho, olha, Cris, que coisa maravilhosa. Você chama por 49, o camarada fala, vou comprar o de 49. Tem uma mensagem ali no order bump de R$ 500, clica lá, vai para a imersão, foram 18. Desses 18, 8 convertem, a gente está falando ali de 40% de conversão, uma média disso, e compra um produto de 17, compra um produto de 35, compra um produto de 100. Você tem imersão de 100, programa de 100? Tenho de 220. Programa de 220. De tráfego frio. Eu tive 3 ascensões dos 220. A última slide aqui, você está dando spoiler, mas vamos lá. Não falei nada. Cara, todos os dados eu separei aqui, eu não vou falar um por um, mas a gente gastou isso aqui em tráfego total, 168041. Teve tráfego aqui em todos esses pontos. A gente fez captação de análise de call, captação de live diária, distribuição, tráfego direto. Teve um meteórico inicial também que a gente rodou para conseguir fazer a virada de lote zero nesse específico. Depois a gente parou de fazer, porque o ROAS não valia tanto a pena. Mas no nosso caso específico, né, que o CPM é um pouco mais caro. O meteórico, a gente teve ROAS de 0,52. Meu ROAS é muito baixo na aquisição, e eu posso fazer isso porque eu tenho os dados, né? Então, eu investi 34.714, faturei 18.236 no meteórico. O ROAS e o ticket médio, tráfego total 168041, URI SMS 500, API oficial 7.860. O meu ROAS total de ingresso foi 0,26, CPA total deu 280 e meu ticket médio 72,84. Então, quase dobro o ticket médio, ali com aqueles order bumps. Bem legal. A segunda parte... Gente, acho que a parte dos dados... Ok? Bora. Beleza. A segunda parte são os 5 webinários empilhados, que levam todos eles para a aplicação, pré-vendas e vendas. E aí depois eu tenho um ecossistema de ofertas ali para conseguir aumentar o LTV dessa galera. Como é que funciona a estrutura das aulas? Você pode voltar no slide anterior? Posso. Aí eu estou vendo o seguinte, desde a aula 2, você começa a gerar a aplicação. Exato. Desde a aula 2, não espera chegar a aula 5. Nesse específico, o segundo dia a gente vendeu R$220 mil. No terceiro dia a gente vendeu, foi um pico bem legal, foi 570 mil, só nesse dia, no terceiro. E é interessante porque depois caiu, no dia de abertura de carrinho, vamos colocar assim, né? Não vendeu tanto quanto no dia anterior. A abertura do dia 2 teve algum tsunami? Ou era a oferta mesma? Era a oferta mesmo. O tsunami, ele acontece no meu comercial, com criação de gap. A minha taxa de conversão no comercial é muito alta. Então, eu consigo criar um tsunami por call, vamos colocar assim, né? Então, eu tenho lá um valor específico para a pessoa fechar caso ela esteja na reunião, caso ela feche na reunião, e a maior parte das pessoas fecham. Então, eu consigo gerar um tsunami a cada reunião. Se eu pedir para adicionar também a aplicação, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a estrutura das aulas. É a estrutura lá do Russell mesmo. Estrutura de oportunidade mais quebra de objeção, resumo do dia anterior mais quebra de objeção interna, do Pedro Adal também. Resumo do dia anterior, que o Fábio ensina aqui no Brasil também. Né? O Fábio
Ele é um grande precursor desse funil. Resumo do dia anterior mais quebra de objeções externas. Resumo dos 3 dias mais quebra de objeções financeiras mais o pitch. E o resumo dos 4 dias mais lógica para compra racional, mais lógica para compra emocional, mais o repeat. Então, é como se fosse um webinário, um perfect webinar, empilhado em 5 dias, em que eu divido as objeções fechadas em cada um dos dias. E tem algumas adições. Primeiro, as tarefas do dia, eu vou mostrar para vocês. E eu comecei a adicionar isso aqui também, que é pitch para VIP todos os dias e pitch para aplicação a partir do 2º dia, para encher meu time comercial. Logo depois vem a sessão VIP em cada um dos dias. Eu estou fazendo ainda ao vivo ele, né? Mas a ideia é colocar ele gravado também. Essa aqui é a tarefa. A tarefa cria gap. Então, de 0 a 10, quanto que você sabe fazer cada um dos tópicos? Terminou isso daqui, a pessoa fala assim, pô, eu preciso dessa parada. Pelo menos um desses ele vai comentar que tem tipo 3, 4, ou não tem. E aí a pessoa cria um gap na cabeça dela que ela fala, eu preciso ficar até o final, porque ele levou o nível de consciência de que tem uma questão que é urgente de solução. É isso. Então, as minhas tarefas, elas geram algum tipo de micro-resultado ou elas elevam o nível de consciência. Esse caso aqui é de elevação de nível de consciência. Mas tem um que é, por exemplo, faço uma reunião de vendas e sigo o processo, que é no final. Aí o cara tem que fazer a tarefa. A última parte, que é a parte não de elevação de nível de consciência, mas de conversão, começa numa aplicação, leva para o meu pré-vendas, eu vou mostrar os números de quanto fica em cada uma das partes, vai para o meu setor de vendas, e aí fecha uma das 4 ofertas que eu tenho para vender. Pode parecer estranho, porque geralmente a galera faz lançamento e desafio para uma oferta só, mas como eu tenho um setor comercial, ele consegue fazer perguntas para a pessoa no início da reunião e entender a oferta que mais se adequa com base no momento da pessoa. E aí eu consigo ter uma taxa de conversão muito maior dos meus leads, porque eu tenho mais de um produto para vender. Meu programa principal, que hoje eu vendo por 75, né? O produto de saída, que hoje é 37.500, eu tenho um programa de ascensão, que é 220 mil, e um produto de LTV, que vai de R$4.000 até R$9.000, que é o contratação ou formação de vendedor, que o cara compra para alguns vendedores dele, às vezes compra para 10 vendedores, e aí a gente faz depois o upgrade dele para o programa principal. Então, acontece de venda de tudo. É uma loucura quando vem venda de tudo. O vendedor ele é treinado para fazer o spin, para entender a necessidade do cliente, e, a partir disso, ele apresenta o produto com maior ticket médio que resolve o problema da pessoa naquele momento. Na aplicação, o pessoal já sabe que vai falar com a equipe de vendas. Isso. Eu vou mostrar a aplicação, está no próximo slide. Ah, perfeito. Não está não ainda. Mas isso aqui é muito legal. Acordos iniciais e micropactos. O processo de closing, que é o processo de fechamento, eu comecei a perceber, eu troquei uma ideia com o Cia no aeroporto, que é um processo de marketing também. É um processo de alinhamento, parece um pouco até com a palestra do Gandon, que ele fez, não sei quem estava aqui na palestra do Gandon, mas o ponto principal é entender que quando você faz o alinhamento certo com a pessoa, ela para de reclamar durante o lançamento, durante o desafio, que não está tendo conteúdo. Isso aqui resolveu. Tu sabe aquela galera que fica no chat falando assim, cadê o conteúdo? Não sei o quê. Não, não. Quando a gente começou a fazer isso daqui, resolveu essa parada. E a taxa de conversão aumentou bastante. Então, o que eu falo para a pessoa? Que você vai ver aqui é o mesmo conteúdo que a gente entrega no acompanhamento de mais de R$60.000. Não tem nada capado ou superficial, de verdade. Mas o ponto é, eu quero te ajudar agora, só que o melhor cenário mesmo seria te acompanhar pelos próximos 12 meses. Esse aqui a gente usa em toda a call de venda. Eu vou te mostrar na prática como fechar em uma única reunião. No final desses 5 dias, eu vou fazer uma oferta para te acompanhar ao longo de um ano inteiro. Aí eu quero ver de você. Sim, faz sentido ou não, agora não é para mim. Se quiser, pode tirar a foto. Vou passar para o próximo. É igual o vinho. Você prova uma taça e depois decide se leva a garrafa ou não. Ou como numa academia, você faz a semana de teste. Se gostou, paga o mês, se não, sai. O que não dá é que é aquela pessoa que fica pulando de teste em teste, de aula gratuita em aula gratuita e nunca decide nada. E aí, deixa eu te perguntar, você é esse tipo de pessoa? Beleza. Hoje é só o começo, a gente vai fazer um alinhamento de mostrar os fundamentos. A parte técnica mesmo começa amanhã, então fica até o final. A galera parou de reclamar depois disso. E gravações. Se quiser acesso por 24 horas, pega o VIP. Se quiser acesso por mais tempo, você pode comprar a parte ou esperar até o 3º dia, quando eu vou te mostrar como ter 6 meses de acesso sem precisar comprar nada extra. Spoiler, a gente dá 6 meses de acesso do evento para quem preenche a aplicação e fala com o nosso time. Que a pessoa entrou na reunião de vendas, a taxa de conversão dela é absurda. Então, eu meio que forço essas pessoas a ir para a reunião de vendas do meu time. E, se as pessoas comparecerem de verdade e repostarem nos stories, eu posso liberar a gravação no fim de semana, mas se não se comportarem, não tem replay.
Então, se eu conseguir manter a média de comparecimento dos 5 dias, eu libero o replay, senão não. Eu falo. No início das aulas, todas as aulas têm os micropactos, que são os microalinhamentos. O Yuri fala, na verdade, que é o Yuri que é o expert. Mas, cara, isso aí melhorou muito, muito. Tipo, que quando a gente não fazia, de quando a gente começou a fazer, o público muda, parece. A taxa de conversão aumentou. É bem legal. Eu aprendi lá com aquele canal. Eu aprendi na Adamante mesmo. Né? Tem um casal lá do Canadá, que é o. Eu esqueci o nome dele. Mas a mulher dele tem um desafio que ele vende para mulheres que querem aprender a vender pela Amazon. E ele usa isso, que são esses micropactos. Adicionei alguns outros de close mesmo que a gente usa na Full Sales, mas o início foi o script que eu aprendi com o casal lá. Ó, o comparecimento. Cara, a gente chegou a ter já 92% de comparecimento, e é interessante porque esse caso específico, o número de ingressos vendidos ele aumenta durante a semana, continua vendendo. Né? E o pico do ao vivo e a média do ao vivo, cara, ela permanece, assim, cai um pouquinho nos últimos 2 dias, mas nos primeiros dias ele permaneceu. Esse aqui é o penúltimo, não foi o último que a gente fez. No último ficou até melhor o gráfico ali. O custo total foi 1.76402 contando com tudo. O faturamento direto foi 1.029.119. Por que direto? O rosto direto foi 5.83. Porque eu fiz um cálculo do faturamento indireto durante o período. De pessoas que começaram a me seguir pelos anúncios do desafio, começaram a me seguir pela questão de eu estar fazendo o eco, né, no período, e eu calculei somente das 2 semanas que a gente ficou ali fazendo a campanha. Tá? Foi uma campanha de 2 semanas. É porque foi a última semana de um mês e a primeira semana do próximo. Então, a última semana de um... Cara, esse aqui foi o melhor resultado do social selling que a gente teve na semana. Foi surreal, 428.129, 329.994, então, total, contando com isso, porque nessa época a gente não investia ainda em distribuição de conteúdo. Então, foi tudo do desafio mesmo e de conteúdo. A gente teve 9,56 de ROAS. O custo total retirando vendas, total direto, o total com ROAS direto mais indireto. Se eu tiro as vendas, eu vou para 13,31, porque eu tenho o valor dos ingressos e dos order bumps. Então, eu vou para 13,31 de ROAS. Então, de 626 clientes únicos, a gente teve 232 aplicações, o que representa 37% de aplicações, porque a gente entrega a gravação do evento por 6 meses somente para quem aplicar e comparecer na reunião. A pessoa tem que comparecer. Quem libera a gravação é o vendedor. Tá? Então, a pessoa ela não tem que só preencher, ela tem que preencher, agendar, comparecer. Compareceu? Responde uma pergunta, que é a primeira pergunta do Gap. Aí o cara integra, ou ele fala assim, não, eu só quero a gravação, só quero a gravação. Com esses caras aí, a gente nem continua a conversa. Mas são poucos, e é bem legal. A pessoa quer testar, né? E acaba comprando. É maravilhoso. A gente teve 9,8% de conversão de cliente para a venda, 232 aplicações, 37% de cliente para a aplicação, e de aplicação para a venda bateu 26,7%. Essa aqui é a aplicação, para mostrar para vocês. Essa é a aplicação. A gente faz algumas perguntas. Existem perguntas de engajamento iniciais, para aumentar a taxa de resposta nas aplicações. Quando eu parei de pedir dados pessoais na primeira pergunta, a minha taxa de resposta de aplicação dobrou, até mesmo no tráfego direto. Eu aprendi isso no livro Método ESC, do Ryan Levesque. Muito bom livro. A primeira... Ali tem a pergunta? Tem. Vou voltar. Então, geralmente a gente começa Essa não com o é seu a pergunta nome. de engajamento. Ah, tá. A primeira pergunta de engajamento é: você gostaria de vender mais? Entendeu? A segunda é essa daqui. Eu não coloco o nome e telefone no início. Eu coloco lá no final. Pode parecer contra-intuitivo, né? Só que eu diminuo a fricção para a resposta do formulário de aplicação, eu consigo ter uma taxa de resposta maior. É a mesma lógica por trás do quiz, por exemplo. Entendeu? Só no final que você pede o nome, e-mail e telefone. Aliás, o método ESC ensina quiz. Então, perguntas com um sim óbvio que ajudam na completude para chega a dobrar a conversão. Eu tive um cliente que tinha uma taxa de média de completude de formulário em 23%, foi para 84%. Só para ter uma ideia, de tirar o nome e telefone inicial e colocar lá no final. Colocar primeiro perguntas de engajamento, depois
perguntas de qualificação, faturamento, aí sim a gente pergunta de qualificação. E, por último, dados pessoais. A ordem das perguntas influenciava na taxa de resposta. Tem outras coisas também, né? Mas é muito detalhe que eu não vou conseguir falar, mas colocar um VSL na página de obrigado, recomendar um podcast assim que a pessoa acabou de preencher. Eu fiz teste de colocar página ou sem página na entrada da aplicação, de alterar a ordem das perguntas e analisar a taxa de resposta de cada uma das perguntas. O que eu percebi? Quando a taxa de desistência do formulário de alguma pergunta é maior do que 20%, aquela pergunta talvez não vale a pena no formulário. Aí ou retiro a pergunta ou mudo a ordem dela, porque eu consigo otimizar o funil como um todo e ter uma taxa de resposta maior. Coisas pequenas. Tem muita coisa, cara, mas não vou conseguir falar aqui só sobre o funil de aplicação. Depois pode colocar perguntas de qualificação e, por último, perguntar os dados pessoais para atualização no CRM. Que é essa parte. E aí tem a parte de pré-vendas e vendas, que eu não sei se eu vou conseguir explicar, porque o meu tempo já está esgotado. Mas então eu vou continuar aqui. Qual que é o ponto aqui de pré-vendas e vendas? Eu vou explicar aqui para vocês como é que isso funciona. O primeiro ponto é, dentro de pré-vendas, a gente sempre se utiliza de algum tipo de ação que a pessoa realizou. Então, social selling funciona do mesmo jeito. Quando eu falo sobre alguma ação que a pessoa realizou e uso essa ação como um meio para chamar a atenção da pessoa, por exemplo, a pessoa começou a me seguir. Eu chego nela e falo assim, cara, eu vi que você começou a me seguir aqui. Eu estou dando um porquê eu entrei em contato com a pessoa. E tem a ver com uma ação que ela realizou, a taxa de resposta é muito maior. Então, quando eu viro para ela e falo assim, fulano, eu vi que você preencheu a aplicação para conversar com o nosso time. A gente percebeu que, ao invés de parabenizar, quando a gente coloca esse porquê está entrando em contato, a taxa de resposta é maior. Então, a parte do pré-vendas, ele basicamente vai realizar o máximo de agendamento e é treinado para fazer o que a gente chama de reversão de dispensa e objeção. Então, a pessoa fala, não posso hoje, beleza. Ele sempre coloca 2 opções para a pessoa agendar, nunca uma só. Então, é sim ou sim, né? Então, a pessoa, amanhã você consegue 2 ou 17, não consigo nenhum dos dois. Você consegue sábado, tal ou tal horário, para conseguir realmente fechar aquele horário. Chegou nesse ponto, cara, acabou, a pessoa vai agendar, porque você vai fazer essa mesma pergunta várias vezes até que a pessoa agende. O pré-vendas ele tem 3 pontos principais. A primeira parte do pré-vendas é a abordagem. A abordagem ela é essencial. A melhor forma de fazer a abordagem, eu já falei, é dar um porquê que você está entrando em contato com a pessoa, tem que ter a ver com alguma ação que a pessoa realizou. Se for outbound, tem que ter a ver com alguma coisa que a pessoa fez. O segundo passo é a criação de gap. O gap ele começa aqui no pré-vendas. Porque quando eu crio o gap no pré-vendas, tem um porquê claro dela ir para a reunião. Qual que é o maior problema de ter taxa de não comparecimento dentro de sistema comercial? A pessoa não tem um porquê claro para comparecer na reunião. Então, se eu abordo, crio o gap com perguntas de suposição, entendendo causa raiz, aquela parada toda que eu mostrei para vocês no início, a pessoa entende o porquê claro dela ir para a reunião, e aí vem a última parte, que é o fechamento, que é onde eu mostro 2 sugestões de horário, pelo menos. Por algum motivo ele está mudando a cor. Loucura, não é isso? O fechamento ele tem a responsabilidade de levar a pessoa para a reunião de vendas. Aí, depois disso, tem o quê? Lembrete só, mas se você fizer muito bem feita essa segunda parte aqui, o teu setor de pré-vendas, né? E é legal ligar, às vezes, para fazer. Ligar, cara, aumenta muito a taxa de comparecimento. Todos os nossos pré-vendedores hoje ligam para as pessoas que aí eles abordam, principalmente no desafio, e também quando vem de outros meios. Eles ligam para fazer o gap, para perguntar para a pessoa coisas que vão fazer com que ela fale detalhes, que vão mostrar para ela que ela tem um problema urgente de solução, que encaixa com algum tipo de solução que vale mais do que a inação. Que nesse caso aqui é ir para a reunião. Então é fácil vender a ideia. E aí fecha bem. A parte de vendas... deixa eu colocar aqui. Pronto. A parte de vendas, ela tem alguns outros detalhes que eu não vou conseguir falar aqui para vocês, mas começa com spin, que é definição de gap, novamente, ou reforço do gap que aconteceu no pré-vendas. Logo depois tem a apresentação comercial. A apresentação comercial é a apresentação da empresa, dos experts. Então, aqui, empresa, experts,
mais resultado para quê? Construção de confiança. Segunda parte, vem o mecanismo. Então, até lá no caso do pombo, a gente explica o mecanismo na apresentação comercial, é a mesma coisa. E, por último, vem aqui realmente o pitch. Como eu comentei, a gente gera uma condição diferenciada durante a reunião, que acontece meio que um tsunami individual. Então, a pessoa ela tem um valor de desconto quando ela fecha durante a reunião, que faz com que ela tome a decisão na hora. E tem um porquê claro. A maior parte das pessoas erra no tsunami individual. Dê esse nome agora, tá? Mas a gente não usa esse nome, né? A gente usa valor protagonista, o nome. O meu sócio deu esse nome, ele falou que não é um bom nome, mas a gente acabou usando até hoje. O tsunami individual, ele funciona muito bem quando tem uma razão muito clara pela qual você está dando desconto. Então, você pode usar o desafio como um porquê claro, e, geralmente, no dia a dia, a gente fala assim, cara, existe um custo comercial, administrativo e financeiro que a gente tem quando você não fecha durante a reunião, para te fazer follow-up, lembrete, toda essa questão. Quando eu tenho esse custo, eu retiro esse custo do teu processo, porque você fechou comigo durante a reunião, eu consigo repassar isso para você em forma de desconto. Então, existe um porquê claro, a pessoa consegue concordar com aquilo. Faz sentido. E aí, no final, a pessoa acaba comprando sem que ela pense assim, se eu forçar um pouquinho, vai dar um pouco mais de desconto. Não acontece isso. E é interessante porque a próxima coisa que geralmente as pessoas pensam, pode voltar para o slide, por favor, deve ter muito churn. Cara, não acontece o churn. Isso é muito interessante. Quando você fecha durante a reunião, que as pessoas pensam que é na emoção, o que faz com que o churn aconteça é a falta de um bom processo de CS. Então, assim que a pessoa compra, a gente cria um grupo no WhatsApp com ela para a entrega da parada, porque é um produto de alto valor. Depois disso, já agenda a reunião de boas-vindas para até 48 horas, e a reunião de onboarding é feita durante a mesma semana. Então, o time de entrega, ele está ali a postos esperando a venda. A venda aconteceu, ele cria o grupo, coloca as pessoas, já amarra a pessoa ali, e aí já faz o boas-vindas. Na boas-vindas tem a assinatura de contrato, para quem tiver dúvida sobre o processo. Então, nessa parte das vendas, a gente não fala de contrato. Tá? Pode voltar no slide, por favor. Então, de 627 clientes únicos, a gente converteu 62 clientes em produtos de alto valor no funil diretamente. Foi 9,8% de conversão da lista. O ticket médio de cada venda foi R$ 17.034,25. É surreal, né? Muito legal. E o interessante é que 3 empresas que compraram esse mesmo funil, depois compraram soluções minhas de mais de R$150 mil. Então, esse funil ele não só trouxe pessoas que compraram minhas ofertas de 30 e 55 mil reais, eles também compraram as minhas soluções de tickets maiores depois. Então, o eco que eu tenho de faturamento depois de um evento como esse, de social selling, de revenda para base, de aumento de LTV, ele é muito maior do que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu considero que é um dos melhores funis assim, para vendas de alto valor em escala. E é interessante porque todas as palestras, né, a maior parte das palestras, a gente falou muito sobre lançamento pago, né, durante esse evento do Honor. E, para amarrar, o Cia pediu para finalizar aqui com o comercial, que é o que faria com que vocês conseguissem entender como colocar e plugar o comercial para aumentar muito o ticket médio. O que eu queria dizer para vocês, para finalizar, é que, independente do ticket que você venda, todo mundo que eu vi colocando o comercial para vender tickets acima de R$1.000 conseguiu, pelo menos, aumentar em 50% a conversão. Então, eu, no mínimo, tentaria. Por mais que você, de início, queira colocar só para recuperação de carrinho, não queira fazer igual eu, né? Ser maluco, colocar tudo para aplicação, porque meu time comercial eu já confio, já sei que eles vão converter bem, coloca lá para checkout direto. E aí depois coloca a recuperação de carrinho inicialmente. Se quiser fazer tsunami com super interessados, como a galera faz, depois o comercial entrar em cima dessa lista inicialmente, funciona bem. E se colocar comercial para recuperar a lista depois, também vai funcionar, que é uma beleza. O ponto é, não tem nada mais lucrativo do que o tete-a-tete, o 1 a 1 escalado. Em questão de densidade de funil, não tem nada mais lucrativo. Não existe. Tipo, não tem nada que consiga colocar mais dinheiro no teu bolso do que vender. E tem uma coisa que eu aprendi recentemente, Cia, que é um pouco até contra o que o mercado digital faz, mas eu percebi que é verdade. Não existe fracasso que sobreviva a 100 reuniões de venda.
Não existe fracasso que sobreviva sem reuniões de venda. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho vários depoimentos de clientes que faziam lançamentos. Vai fazer um lançamento. Se tu captar 100 leads, quantas vendas você faz? Dá para fazer 0. Ou uma, né, se tiver 1% de conversão. Agora, faz 100 reuniões de vendas. Pô, você vai converter, pelo menos, se a oferta for ruim, 5%. Eu estou falando de oferta de alto valor, tá? Então, eu estou só fazendo essa comparação para vocês entenderem o valor e o potencial que essa parada tem. E vale a pena. Comercial não é custo, é investimento. Muito obrigado. Espero ter sido de grande valia. Valeu. Cara, muito bom, viu, Matuta, aqui no canto. Eu quero dar uma prova social, na real. Eu estava falando com a galera aqui na mesa que eu tenho visto funis similares rodando, vendendo tipo 2 milhões por mês com a gente lá na Hotmart, né? E quem é que está mais no jogo do lançamento ou do perpétuo simples? Não sejam tímidos, tá, gente? Eu sei que muita gente não levanta a mão por preguiça ou por timidez ou porque está sem desodorante. Mas quando você vai para o jogo do funil, igual o Matuta trouxe, é uma prova social aqui. Se você olhar pela lógica da conversão, não faz sentido. E quem está muito no lançamento, no perpétuo, fica olhando para a conversão. Ah, mas a conversão do order bump está baixa, do funil está baixa. Se você olhar pela lógica do dinheiro que não existia e passou a existir, aí faz sentido para caramba. Porque essa conversão de 3 empresas de 150 mil talvez não tenha sido das melhores, mas agora são 3 transações que geraram quase $500 mil. Então, assim, quando você olha para esse lado, aí o trampo que dá para fazer um funil, nossa, fica leve. Mas parabéns, cara, absurdo, assim. Então, só para comprovar que isso aí funciona mesmo. Não, é maravilhoso. Ele é um funil de pico, né? Então, a gente usa outros funis que geram para a gente hoje, em média, uns 3 milhões mensais, mas quando a gente faz esse, gera pelo menos 1 milhão. É bem legal. Cara, eu juro, Cleiton, que na hora que você falou o seguinte, me perdoe pela suposição, tá? Já peço antecipadamente. Eu juro que na hora que você falou o seguinte, cara, sou uma prova social, eu imaginei que você falar, Matuta, eu sou uma prova social da Promessão. Que até o final da apresentação você vai ficar mais bonito. Ia ser muito bom, cara, tu perder essa. Eu Caraca. jurava. Para a gravação ficaria incrível, né? Não, Não, eu tô com o videomaker aqui, cara. Repete. Repete. Matuta, tem um time, esse time ele está performando ok, mas ele não está assim, cara, não está incrível, ele está ok. É um time que está gerando resultado, não está gerando prejuízo, mas eu acho que tem que otimizar. Como que eu começo, velho? Eu começo? Tá, time comercial, inicialmente você começa de trás para frente. Então, você vai primeiro pensar na tua oferta. O que você vai vender com aquele time comercial? Aliando a oferta, por isso que eu comecei falando sobre elevação de nível de consciência e principalmente sobre a oferta. Entendendo qual que é a oferta que vai ser vendida, você vai criar um processo para conseguir vender essa oferta. Então, geralmente, quando a pessoa entra lá na empresa, a gente cria uma apresentação comercial para ela, para seguir aquilo ali. Certo. Então, a gente cria ali o script para conseguir fazer a pessoa vender. Se a pessoa é sozinha, ela não tem estrutura, ela vai seguir aquilo ali. Se ela já tem alguém para fazer, ela coloca a pessoa para seguir aquilo ali. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar um script para prospecção e social selling, para a parte de pré-vendas, para encher a agenda do vendedor. Tá? Então, eu vou encher a agenda do meu vendedor e existe uma eficiência muito grande quando você tem 2 etapas no time de vendas, principalmente para tickets acima de R$1.000. Tá? Abaixo de R$1.000 vale a pena ter um vendedor só. Em alguns casos específicos, mas eu estou generalizando. Então, eu vou criar o script de pré-vendedor para conseguir gerar gap, quais são as perguntas de spin que ele vai realizar, como que ele vai fazer, tudo. Se for contratar alguém, que eu acho que é a próxima pergunta que você ia fazer, eu contrataria primeiro o SDR e eu trabalharia como closer para conseguir realmente validar a ideia. Depois, eu contrataria um closer para ficar no meu lugar. Depois que você tem um SDR e um closer, você tem alguém que gera a demanda e reunião, você tem alguém que fecha essa demanda e reunião. Aí você precisa analisar as métricas. É otimizar como qualquer outro funil. Perfeito.
Então, eu vou olhar ticket médio por vendedor, o quanto eu estou pagando de custo por agendamento, qual que é a minha taxa de agendamento, qual é a minha taxa de comparecimento. Eu vou olhar para essas métricas comerciais e vou otimizando detalhes para garantir que, no final, tenha o máximo de lucro possível. Mas começa assim, de trás para frente. Oferta, script de apresentação e vendas, com você vendendo. SDR, que pode ser contratado, ou social selling contratado, com o script de social selling. Depois disso, já tem o início já montadinho. A partir disso, aí é fazer mais do mesmo. É fazer com que mais pessoas fechem, gerar mais tráfego para que os SDRs agendem mais, porque existe um dimensionamento de SDR. Né? Então, a cada 25 leads, por exemplo, por dia, a gente coloca um SDR. Quando eu quero captar mais de 50 leads por dia, eu coloco 2 SDRs. Porque também o SDR precisa fazer follow-up dos leads antigos. Mas começa assim. E aí depois tem muita coisa para fazer, né? O trabalho é infinito. Sim. Cara, A não ser que queira parar de vender, vai ter que continuar trabalhando. Mas, cara, dá para tirar muito suco do limão, sabe? Sim. Então, tem muito detalhe para aumento de eficiência. Muito detalhe. Para tsunami interno, condição especial, bônus, o quê? Para tsunami interno... Vocês entendem, tsunami individual lá, vocês têm o termo de protagonista, né? Valor protagonista. Valor protagonista. O que é? O valor protagonista é um desconto de 20%, mas dependendo do produto muda. Por exemplo, o Vinícius vendia com esse mesmo tipo de condição, propriedade compartilhada, RCI. Ele tirava alguns impostos, tirava algumas outras coisas e aumentava as parcelas. Então, ele melhora a condição de pagamento para a pessoa que fecha na hora. Entendi. Tirei isso daqui, a gente viu na apresentação que você estava fazendo. Galera, posso? Pode falar. A gente estava fazendo a apresentação para a Black SA, aí o Matuta já foi lá na hora, 8 vezes de tanto dá tanto, o valor cheio. Aí colocou lá o valor para ação imediata, 12 vezes de tanto. Ou seja, o que ele fez? É lógico que depois teve a diminuição. Para venda, o valor alavancado, ele só dividiu no máximo 8 vezes. Para venda, no valor final... É porque tem uma questão psicológica também, que a pessoa olha para a parcela. Né? Quando eu divido o valor sem desconto em 8 vezes, além do preço ser 20% maior, a parcela parece muito maior. Como a pessoa compra a parcela, se eu coloco em 8 vezes no preço normal, que a gente chama de tabela, e coloco 12 vezes no valor protagonista que a pessoa vai fechar na hora, a minha parcela parece muito maior, né? No de tabela do que no de protagonista. Então, dá um contraste maior. Sim. Não, isso é genial. E, assim, a última pergunta. Erro grave, assim, que você fala o seguinte, cara, 80%, 90% das pessoas que vêm para a gente, que estão errando, que é um ajuste, elas estão errando nesse ponto. Tem alguma coisa assim que é extremamente comum, que é grave, tá? Não é detalhezinho, é detalhezinho aqui, não. Algum erro grave mesmo, que você fala assim, cara, 80% das pessoas que param aqui, eu falo, que estão com comercial, eles cometem. Cara, eu vou falar de um caso de um cliente, que foi o Antônio. Eu ganhei até uma aposta dele. Para ganhar um Rolex dele. Eu sei. Cara, olha que interessante. Eu fui palestrar no grupo de negócio dele, e aí eu perguntei para ele, pô, Antônio, na época, quanto você está faturando, cara? Ele falou, 400 mil reais. Só que aí, o Antônio é gigantesco, tipo, ele tem um Instagram muito grande. E ele estava faturando uns 400 mil reais, eu falei para ele, cara, não tem como, com a quantidade de leads que você gera, você está faturando o que você fatura. Você deveria estar fazendo pelo menos 4 milhões de reais por mês. Aí ele falou, duvido. Aí ele falou assim, se eu bater, eu te dou um Rolex. Aí eu falei, tá fechado? Ele falou, tá. Aí, o que ele tinha de errado? Ele não tinha uma apresentação comercial. Quando você não tem um processo de vendas que é feito para que todos os vendedores sigam, as suas vendas são diferentes. E é por isso que, por exemplo, você tem vendedor estrela, você tem vendedor que não performa tanto. O ponto é ter um processo de vendas que funciona, que mesmo para o vendedor ruim ele consiga seguir e vender, para que o que é estrela consiga performar muito bem com aquela base. Acontece uma outra coisa também, que quando você não tem um processo de vendas, o vendedor esquece de falar alguma coisa. Sabe, ele esquece de falar alguma coisa. E aí acontece muito churn. A pessoa cancela depois. Onde você tem um processo, esse tipo de coisa não acontece. Então, acho que esse é o principal erro. Para você ter uma ideia, do Antônio especificamente, depois dessa mudança, ele saiu de 6%, 7% de conversão para quase 30% dos mesmos leads. É surreal. Sensacional. Para pegar o Rolex. Vamos ver. Pode perguntar.
De 8 meses para 12 meses. É a forma de pagamento. Vocês falaram da Black? Da diferença de 8 vezes para 12 vezes? Legal. Tem como mostrar o slide, será? Eu consigo fazer de um jeito... Consigo sim. Tem aqui. Eu faço de 2 meses, mas agora eu tenho feito menos. Porque, assim, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não curto muito fazer campanhas assim. Porque dá um estresse muito grande e a gente percebeu que consegue gerar um ROAS muito alto no perpétuo. Então, eu consigo ter a mesma taxa de conversão de 30%, 40% no dia a dia, de funil de aplicação. Não preciso que a pessoa passe, mas é ótimo para aumento de base, porque eu consigo fazer o refresh da minha base ali, e para crescimento de audiência. A gente está fazendo lá, a gente está uns 6 meses que a gente faz sem parar. Só que aí a gente faz a cada 15 dias. Aí só que eu não faço formato de 5 dias. A gente faz um sábado, aí a cada 15 dias, no sábado, a gente faz um evento desse. O Tabari palestrou aqui, né? Que ele estava fazendo toda semana. Acredito que em grandes nichos tem como fazer muito. Eu não consigo muito pela questão de que o CPM do meu público ele é muito alto. Nossa, eu cheguei a pagar R$180 no CPM desse daí específico. Então, o custo por aquisição fica muito alto. Eu preciso aumentar muito o meu ticket médio na entrada para conseguir fazer valer a pena escalar. Mas, pô, se eu conseguisse colocar, tipo, 2, 3 mil pessoas nesse negócio, meu Deus, estava aposentado. Não, porque a minha régua de apostadoria é muito alta, né? Mas dá para ganhar um bom dinheiro. JP, tá aqui, ó. Olha que interessante, ó. O preço real que a gente ancorou e mostrou. A ancoragem, 8 vezes de 2.636,86, à vista 18.750, que a gente ancorou e mostrou que era um valor que fazia sentido, as pessoas concordaram no chat. E aí, o desconto da Black SA, para todo mundo e para quem é aluno, com 25% off. Então, perceba, o 12 vezes... Olha o valor da parcela, 379,44. Olha o valor da parcela, 2.636, entendeu? Mas qual que é a sacada de não deixar o valor à vista em evidência? Porque toda vez que eu vejo ancoragem, eu sempre vejo o valor grandão, né? 30 mil, 40 mil de desconto. E aí você deixou a parcela em mais amostragem, né? Porque produto de mais alto valor, até um pouquinho acima de 3 mil, a pessoa compra a parcela, a maior parte. Ela não vai comprar o valor completo, entendeu? Tanto que, cara, geralmente tem uns juros muito grandes quando a pessoa compra parcelado. E mesmo assim a pessoa prefere comprar parcelado. Foi? Beleza, senhores? Beleza, senhoras? Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o mestre Matuta. Encerrando mais um dia aqui de vlog, vocês que curtem aqui meu conteúdo no YouTube. Tô aqui com o Cia, né, Cia? Palestrei hoje no teu Mastermind. Ai, foi incrível, viu? Eu não sei se o Matuta, você vai gravar essa palestra online pra tua galera? Vou deixar lá nesse mesmo vídeo, eu acho. Tá? É a palestra inteira? Acho que sim. O que você acha? Cara, eu posso te ser honesto? Pode falar. Galera, isso daqui é a palestra paga. É assim, a palestra paga e cara. Então, se o Matuta deixar em algum lugar, compra ou assiste. Foi foda. Não, que legal, obrigado, Cia. Imagina. Cara, o Honor é um dos masterminds, eu acho que é o mastermind mais, hoje em dia, né? É um dos mais antigos. Eu acho que é o mastermind mais antigo, porque tinha um outro, mas encerrou, né, também. Então, da galera do digital aqui só tem os patriarcas, né? Patriarcas do digital. É melhor que dinossauro, né, Cia? Bem melhor. Dinossauro foi extinto, patriarca não. É isso aí, valeu, gente. Obrigado aqui por você ter acompanhado o dia de hoje. Eu espero que, cara, você tenha gostado bastante desse conteúdo. Curte aqui se você gostou, para que o algoritmo mostre para mais pessoas. Se inscreve no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Manda uma mensagem para mim no Instagram também, tá? @matutamateus. Eu sempre respondo lá. Valeu! Valeu.